Boa tarde, meu nome é Carolina Vitória Fritzen, sou estudante do curso de Agronomia no Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto, e vou falar um pouco então sobre os danos e um pouco do controle também que as lagartas podem causar, principalmente na cultura do milho. Sabemos então que a cultura do milho ela pode ser atacada por diferentes tipos de pragas durante o seu ciclo, desde a sua emergência até a sua colheita. E uma dentre essas principais pragas temos a lagarta. A lagarta ela pode comer desde a sua emergência, desde a sua área foliar até os seus grãos. Bom, então a lagarta do cartucho ela é uma praga com grande potencial de danos na cultura, principalmente do milho, e ela causa um grande estrago nessa cultura. Ela é uma praga polífaga, um inseto polífago, então, isso é que se alimenta de diversas culturas. Então, ela não vai somente se alimentar da cultura do milho, ela pode se alimentar da cultura da soja, do algodão, do feijão, entre outras. Sua incidência, ela tende a aumentar cada vez mais na lavoura, e se não for controlada, ela pode causar um grande prejuízo. Mais de 60% de prejuízo ela pode causar a essa cultura. Ela então pertence à ordem Lepidoptera e ela é uma espécie de mariposa que ela possui um estágio de vida larval bem característico, ou seja, bem longo, e ela também ela é conhecida também como lagarta militar. Isso é por causa do seu comportamento extremamente invasivo dentro das plantas. Além disso, o seu nome também se deve à lagarta do cartucho, então, pois ela ataca, ela se enrola nas partes superiores, nas áreas foliares superiores da planta, e ela vai formando um cartucho, e assim ela vai destruindo esse cartucho de dentro para fora da planta. Para identificar então a lagarta do cartucho, ela possui uma metamorfose completa, ou seja, ela possui um ciclo de vida bem longo. Então, ela possui 4 estágios: o estágio de ovo, pupa, larva e a mariposa. É de extrema importância, então, saber como identificar essas lagartas e como distingui-la das outras espécies, e assim para ter um controle certo, um controle correto para fazer na sua lavoura. Na primeira fase da lagarta, que seria a fase do ovo, ela vai possuir uma coloração mais verde clara logo após a oviposição. E após 12 horas, então, depois da oviposição, o ovo vai começar a ficar alaranjado e a cor vai ficar escura próximo ao momento da eclosão. E isso vai ser em função da coloração da cabeça da lagarta. Cada fêmea pode ovipositar até 1000 ovos. E o período de incubação, então, desses ovos até a eclosão é entre 2 a 4 dias. E isso vai depender da temperatura. Temperaturas mais altas tendem a acelerar esse processo e temperaturas mais baixas tendem a regredir o processo. No segundo estágio, que é o estágio de larva, as lagartas, então, elas vão se alimentar das cascas dos ovos após a eclosão e elas vão se desenvolvendo. E no estágio de larva, a partir das cascas, então, recém-eclodidas, isso vai ser, então, no total de 6 ou 7 ínstres, que seria o aumento do tamanho dessas lagartas, conforme o seu desenvolvimento. A duração desse período, então, vai ser de 23 dias. No terceiro estágio de pupa, na fase da pupa, então, que ela vai somente ser considerada após o completo desenvolvimento da lagarta, e essa fase ela pode acontecer no solo ou até mesmo dentro da espiga, ou então em algumas áreas, partes das áreas foliares da cultura do milho. E é importante ressaltar também que as lagartas elas vão ficar na cultura do milho desde a emergência até o espigamento e o pendoamento do milho. Na fase da pupa, então, isso pode ocorrer de 6 a 55 dias, então é um período bem longo, e também vai depender da temperatura. É importante falar que em alguns casos de temperaturas mais baixas no inverno, então, essas lagartas elas até mesmo podem hibernar
nas plantas da cultura do milho ou até outras culturas também, e isso vai dificultar bastante no processo de controle dessas pragas. No último estágio, que é a fase final então, que ela vira mariposa, esse estágio então, os machos eles vão ter coloração mais cinza escuro, e as fêmeas vão possuir uma coloração mais amarronzada. Elas vão ter aproximadamente 4 centímetros de comprimento, e o tempo do ciclo de vida dessas mariposas vão ser menores no verão. Ao longo do tempo foi feito estudos e foi verificado que essas lagartas do cartucho, principalmente, estão desenvolvendo alguns mecanismos de resistência aos tipos de controle químicos, principalmente, e isso é um grande problema e é um grande desafio para a agricultura no geral. Estou aqui então na lavoura da minha família, onde possui a cultura do milho, uma cultura de milho híbrida, Agroeste 1955 Pro 4, e ela já possui uma tecnologia mais avançada, com o menor índice possível de ataques a lagartas principalmente, mas mesmo assim podemos ver uns índices bem baixos de ataques à lagarta, como nessa folha aqui. Então, a lagarta ela comeu essa área foliar aqui, não causou uma destruição tão grande, porém um dos sintomas que também podemos identificar são aqui esses enfesamentos que ela, ao longo da sua comida, ela vai comendo e ela vai defecando e deixando. Foram um dos sintomas que podemos identificar então que houve a presença de lagarta. Mas no geral podemos ver então que de resto os outros pés estão controlados. Como eu falei antes então, a lagarta ela vai se enrolar na área foliar e vai formar um cartucho. Os primeiros sintomas e danos vão ser leves, vai ser pequenas raspagens na área superior da planta, que não vão ser transparentes. E ao longo então do seu desenvolvimento, ela vai causar danos mais prejudiciais à planta, que vão ser então furos bem grandes. Além disso, as lagartas do cartucho, como eu falei antes, vão perfurar a base da planta, principalmente na emergência então, e vão formar uma espécie de coração morto. Os danos então eles têm maiores impactos nas culturas quando elas possuem de 8 a 10 folhas e em períodos de seca também. É importante também saber identificar a lagarta do cartucho das demais lagartas, já que possuem mais espécies de lagartas. O primeiro passo então vai ser identificar um Y virado da cabeça para baixo na sua cabeça e também identificar a coloração da sua cabeça, que vai ser um marrom escuro. Outro ponto também para se identificar é na base da planta, na base foliar, verificar a coloração das lagartas. Se as lagartas estiverem com uma coloração de verde para marrom, é porque elas já vão estar pulando um estágio. Existem então diversos métodos de controles para esses tipos de lagartas do cartucho. O primeiro método então seria o tratamento de sementes, que ele vai então proteger a semente até ela emergir no solo, e ela vai então proteger de diversos patógenos, por exemplo. Outro controle também que pode ser feito é o controle químico, que é o mais utilizado pelos agricultores. Ele se torna mais eficaz durante a noite, pois as lagartas elas possuem hábitos noturnos, ou seja, elas saem de noite para comer e de dia elas não se expõem à luz. Outro método também para ser utilizado é o controle biológico, que consiste na fase de ovo ou de lagarta então, e é usado então vespinhas como a tricograma. Outro controle também são as variedades transgênicas, e também é muito utilizado o método de refúgio, que seria semeado em uma linha, então uma variedade que não é resistente à lagarta, e dos dois lados, variedades que são resistentes. Então, a lagarta ela vai possuir um foco maior nessa linha que não possui resistência, e ela vai conseguir, obviamente, se desenvolver melhor.